chegou aqui nossa convidada. Eu vou fazer uma pergunta para ela, a jurista, advogada, jurista Soraya Mendes, né? Recebê-la aqui. Coloca aí na tela, por favor, Gui. Olá, Soraya, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, boa noite, Miguel, boa noite, Henrique. Boa noite. Soraya, então, a gente estava comentando aqui essa situação do Eduardo Bolsonaro atacando o judiciário brasileiro, né, articulando para lei Magnitsky contra juízes brasileiros. Né, ele pagou um lobista lá. Aí eu estava lembrando, Soraya, como o bolsonarista, ele tem, por exemplo, um fetiche enorme por polícia, né? Tanto que nas manifestações eles ficam lá louvando a polícia, né? Eu lembro de manifestação que eu acabei no meio dela em Belo Horizonte. Eu fui na Caixa Eletrônica Pegadinha, que eu tive que entrar no meio da manifestação, aí eles estavam lá, tinha os policiais nem entendiam aquilo, os PMs, estavam lá na dentro trabalhando, e ficavam... Agora, engraçado que um juiz é uma autoridade tão importante, não vou falar mais, porque ninguém é melhor que ninguém, mas tão importante quanto um policial, uma autoridade, né, que combate o crime. Mas juiz, aí o Eduardo Bolsonaro, e eles não respeitam juízes, né? Enfim, como é que você viu aí a repercussão dessas manifestações domingo contra a anistia, contra a PEC da bandidagem, e agora o discurso do Lula, o Trump dizendo que o Lula é legal, que gosta do Lula? Como é que você está vendo essas novidades todas aí? Bom, dei boa noite para vocês dois, não dei boa noite para a audiência, então boa noite a todos, todas que estão acompanhando a TV Fórum. Aí quanta coisa para falar e quanta coisa interessante para falar, porque ao mesmo tempo que o povo vai às ruas por motivos tão graves, tão sérios, e é muito sério realmente o que a gente vem comentando aqui já há bastante tempo, e que levou essa massa toda para a rua, emocionante você ver a geração de 68 no Rio de Janeiro, em cima do palco, cantando, né? Que é o Gil, Caetano, Chico, e aí vem a camisa branca também do Djavan, que aliás era o garoto ali, né? Porque eu acho que o Djavan deve estar com uns 75, 76 anos, os outros já passaram dos 80. E o quanto isso também é inspirador, né, para a juventude, para essa meninada toda, que na verdade é quem tem que abraçar essa luta, assim como eles abraçaram também lá na flor da sua recém-juventude, né, recém saindo da adolescência. Então, eu acho que as manifestações, elas foram absolutamente fantásticas nesse sentido e fundamentais também para determinar novos rumos no Congresso Nacional, até porque um pouco antes disso, o que nós vimos foi um vídeo patético reunindo duas pessoas que foram artífices de tudo o que está acontecendo hoje, porque eu acho que a gente precisa lembrar que toda essa revolta popular e a insatisfação que depois foi transformada em uma narrativa contra as urnas, contra o resultado eleitoral de uma forma mais consistente e orgânica, começou com a inconformidade do Aécio Neves em aceitar que perdeu a eleição para a presidenta Dilma Rousseff. Começou de um discurso e de um nepo baby inconformado de ter perdido a eleição. Então, acho que a gente primeiro tem que lembrar disso. Então, que figura é essa que foi trazida das catacumbas? E o outro se valeu de tudo isso e conseguiu implementar um golpe parlamentar. Está falando de golpe, quem conseguiu implementar e ser chamado hoje de presidente a partir de um golpe, que é um golpe parlamentar, que foi o Michel Temer. Então, e ambos reunidos por uma figura que, sinceramente, não sei exatamente de onde pensaram, ou talvez eu saiba, e não queira aqui falar abertamente, que é o Paulinho da Força. Então, acho que aquilo ali foi tão agressivo, foi tão violento para quem
para quem compreende a política, tem essa memória, né, política dos fatos e compreende que esses fatos decorreram nisso que a gente está vivendo hoje, e essas pessoas ficaram impunes, né, tanto Temer quanto Aécio, enfim, né, e que não fiquem impunes da história, e parece que ali elas estavam sendo trazidas de volta para poder se redimir. Então vem o domingo para dizer não, e não é sobre isso, não é sobre não a anistia, e eu pessoalmente publiquei em todas as minhas redes e digo isso com toda a convicção, não a anistia e não a redução de penas. Redução de penas, na minha perspectiva, equivale à impunidade. Nós precisamos que o processo ele chegue ao seu final, com o trânsito em julgado desta sentença, como ela está. E isso porque, na realidade, os crimes que ali estão previstos no Código Penal contra o Estado Democrático de Direito, contra as instituições democráticas, são crimes que têm penas até muito brandas para o tamanho do valor desse bem jurídico que é a democracia, que é a estrutura fundamental do Estado Democrático de Direito. Agora, não, pode continuar, Soraya. Só mais um segundinho, porque tem a outra coisa que veio encher os pulmões de ar hoje, que foi o discurso do presidente Lula. O discurso do presidente Lula na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, embora seguido daquela 1 hora, que já é um assinte, é um desrespeito. Interessante aqui também, não sei se vocês já chegaram a falar isso para o nosso público aqui, a nossa comunidade, que existe um regramento, cada chefe de Estado, cada representante de país tem 15 minutos para falar. Um pouquinho mais do que isso. Isso é fundamental de ser respeitado para que todos tenham democraticamente o direito à palavra. O Trump falou praticamente 1 hora. Um pouquinho mais do que isso. Isso é fundamental de ser. Por si só, já é desrespeitoso. Depois, um desdém com a estrutura própria. Ele entra falando, pois eu pago. Sabe aquele personagem antigo lá, tipo, Praça Nossa, sei lá, Zorra Total, que dizia, tô pagando, eu tô pagando, e cadê a escada rolante, cadê o teleprompter que não funciona, o Trump é um acelerado, isso tá dado, mas ele é uma figura extremamente deselegante, desrespeitosa, ele é essa figura asquerosa, né? Então, ele vem e toma esse espaço todo, só que nada do que ele falou, e pelo contrário, conseguiu apagar o brilho do discurso do presidente Lula. Eu acho que aí, sabe, Henrique e Miguel, a gente pode destrinchar, porque tem várias questões ali, a questão de genocídio, do narcotráfico, que não pode ser confundido com terrorismo, e a as execuções, né, praticadas pelos Estados Unidos no mar territorial caribenho, e essa imposição à Venezuela, a afirmação da soberania, a afirmação da democracia social. Olha, o presidente Lula acertou do 1º ao 5º, sabe? Foi perfeito. Eu te confesso que eu estava vindo de uma sessão no Conselho Nacional do Ministério Público, tinha audiência lá, né, tinha sessão lá, e estava dirigindo, e eu via, eu disse, pô, a hora que eu paro do sinal, assim, o pessoal deve estar olhando, essa mulher tá maluca e tal, mas porque é isso, e a forma como ele expressou também, uma forma que a que deveria ser feita, né, batendo na mesa e falando alto, foi muito bom. E, Soraya, você falou da forma como ele entrou na Assembleia, né? E aquela forma como ele se dirigiu, que ele nem sabe quem é, ao operador do teleprompter, querendo dizer que o cara está demitido, dizendo, eu não sei quem é a pessoa que é responsável por isso, mas ela vai ter grandes problemas e tal. Você imagina o homem mais poderoso do mundo ameaçando um trabalhador comum, um técnico, uma pessoa que... E assim, pode dar um problema no teleprompter, no microfone, no telão, em qualquer coisa.
todos os lugares acontece. Agora há pouco o Miguel teve uma falha aqui, precisou sair e voltar, e assim, isso faz parte, a tecnologia é algo que, e a forma como ele ameaça é uma coisa muito nojenta, né? E sempre com essa coisa de eu pago a conta, né? É extremamente curioso. Agora, Soraya, eu queria voltar um pouco eu queria dizer que o teu primeiro comentário acabou roubando a minha primeira pergunta que eu tinha reservado para ti sobre o Temer e o Aécio Neves. Você sabe que assim, me sobraram uns diazinhos de férias e também eu tinha umas folgas, aí eu juntei tudo e tirei 6 dias de descanso. Quando eu estou em descanso, o jornalista não tem como desligar, é diferente de outros profissionais, não tem como desligar totalmente, mas eu dou uma desligada dentro do possível para poder deixar a cabeça em ordem. E eu acho que eu vindo, não o fim de semana agora, o outro anterior, eu vim do fim de semana meio descansado e sem acompanhar nada, e de repente eu abri os jornais e as redes e eu não consegui entender aquela imagem que aparecia em todos os lugares. Era o Paulinho da Força, o Aécio Neves e o Michel Temer. Eu não sei, foi um troço muito louco, assim. A primeira vez que eu vi foi no Facebook e me deu uma espécie de um déjà vu. Parece que eu entrei num túnel do tempo para 2016, assim, quase 10 anos atrás. Eu olhei aquilo e eu passei dias, né? Dias não, porque eu fui depois ler a respeito, mas horas, me perguntando, mas quem botou o Aécio, o Temer e o Paulinho da Força nessa história? Por que esses caras foram paridos? E aquela cena na casa do Michel Temer, lá em São Paulo, no Jardim Pan-Americano, é uma cena que, assim, são os 3 sentados, né? Parece a conferência de Yalta. Assim, eles acham que eles estão discutindo o futuro do Brasil. E os jornais, é legal, eu gosto da Folha, porque a Folha, ela veste o personagem. A Folha, quando ela entra numa mentira, ela incorpora bem, assim. E aí fica aquele troço... Tá, mas quem definiu que o Aécio Neves, o cara que falou que nomearia o primo para fazer um trambique de uma mala de dinheiro, porque se precisasse matar alguém, era alguém que era fácil de matar e não ia dar problema. Olha o nível do sujeito. Foram buscar o Aécio Neves e foram buscar o Michel Temer, um cara que saiu com 7% de aprovação e reconhecidamente, pela direita e pela esquerda, inclusive, um golpista, um cara que assumiu a presidência dando uma rasteira na sua titular, na presidenta Dilma, para poder ficar com o cargo, um usurpador. E aí foram buscar esses caras. E o Paulinho da Força, que para você ter uma noção, o vulgo dele no mundo político é Paulinho da Farsa. Enfim, juntaram esses 3 caras. Eu ia te perguntar sobre isso, mas a pergunta, na verdade, ainda vale porque tem um desdobramento dela. Eu não sei se você notou uma coisa, mas eu achei curioso. Passaram-se alguns dias, sei lá, 3 dias depois daquilo. É impressionante como os brasileiros, na totalidade, de esquerda, de direita, aquilo que sobrou da direita cheirosa, que é quase nada, do bolsonarismo, ninguém deu a mínima para os 3, né? Você reparou que eles saíram do noticiário, eles tentaram chamar a atenção, seja lá do setor que for. É impressionante como parece que, de uma forma natural e fisiológica, a gente expurgou esse corpo estranho, né, o Soraya? Tá, eles apareceram, deram aquela entrevista, o Aécio apareceu numa foto depois de 10 anos, o Temer querendo ter alguma importância, mas assim, não adiantou. 2 dias depois, as pessoas já estavam ignorando eles e colocaram para fora. É interessante como a história cobra um preço, né? É interessante mesmo, concordo com tudo que você falou. E também assim, a sensação que eu tive, né, como eu te falei antes, foi exatamente essa. Assim, será que é isso? Onde é que eu tô? Eu entrei no túnel do tempo. Quem são essas figuras que estão voltando agora? Eu até ia fazer uma busca, eu tenho que fazer essa busca para ter esse argumento na ponta da língua. O Aécio Neves nem para senador conseguiu se candidatar em Minas Gerais. E eu ia fazer a busca de em que colocação ele ficou como deputado, porque seguramente ele não foi o deputado, até porque foi o Nicolas, né, mais votado de Minas Gerais. Então, assim, é uma pessoa que o seu próprio eleitorado já não o segura, até porque, como eu, na verdade, até usei essa expressão, que é uma expressão tanto quanto jocosa, mas vou usar de novo, até porque é um Nepo Baby, na verdade é isso, ele se criou naquilo que era uma trajetória do avô e ponto final, né? E assim se fez,
e depois jogou uma granada e explodiu com o que tinha de centro no Brasil, que foi o PSDB. Né? Não estou eu aqui para fazer a defesa interna, né, da política interna do PSDB, mas também é interessante lembrar que, né, a política se constitui de esquerda, direita, centro. E o centro no Brasil não é o Centrão. O Centrão é uma organização fisiológica da política brasileira, que pode estar, que vai estar onde está. Tanto é que está num governo de centro-esquerda, como são os governos petistas, e está numa extrema-direita, como o do Bolsonaro. Ele vai fazendo isso, porque ele tem quantidade de votos para conseguir fazer essas negociações. Então, o que se tinha de centro ali, e que era ali uma polarização, entre aspas, aqui, mas saudável no campo da política, o Aécio Neves implodiu, ele acabou com o PSDB. Então, as pessoas têm vergonha hoje de olhar para o PSDB. Tem muita gente, né, dos que ainda estão por aí, que são das antigos, né, vários deles já faleceram, mas olhariam para aquilo com a maior vergonha, né? Então, essa figura é uma figura nefasta e que realmente perdeu, assim como os outros dois, e enquanto trio, o protagonismo político. Até porque a rua veio muito forte, né, Henrique, a dizer: a gente não quer anistia, não quer redução de pena, as condenações têm de se manter. Agora, eu faço uma análise ali, agora pensando aqui sobre o meu olhar também como analista também do Supremo, eu não faço pesquisas profundas a respeito do Supremo, há quem faça isso no campo acadêmico e com uma excelência, né? Mas eles foram ali para criar aquele fato dos telefonemas ao Alexandre de Moraes e ao ministro Gilmar. E eu não sei até que ponto aquilo ali também não foi algo que eles acabaram ouvindo, talvez de ambos ou de emissários, já diretamente dizendo: não façam isso conosco, porque não tem por que o Alexandre de Moraes atender o telefone do Michel Temer para colocar no jornal, né? Soraya, o Alexandre de Moraes ficou furiosíssimo, eu apurei isso com uma fonte. Pronto. Ele ficou poderoso da vida porque ele achou aquilo de um absurdo completo, porque é uma coação, né? Então, expôs os ministros da corte, porque é sabido, isso é público, notório, que existe uma relação de amizade de muitos e muitos anos. Não falo do ministro Alexandre de Moraes, mas em relação ao ministro Gilmar e ao Michel Temer, a gente sabe disso. Então, isso não é nada escondido e tal. Mas daí a ele fazer esse telefonema com esse lastro que ele tem, para utilizar publicamente e depois dizer: olha, a gente precisa fazer uma concertação que tenha o executivo, se possível o executivo, mas o legislativo e o judiciário, que retoma uma outra expressão que para nós é também de causar gastura, que é com o Supremo com tudo, que é uma coisa que o Supremo também quer se livrar, causou, agora você está confirmando aí, né, com certeza causou também ali do lado do ministro Gilmar, assim, um desconforto tamanho, porque não pode ser desse jeito, não pode fazer isso, né? Mas aí, vamos lá, essa figura que já está aí há tanto e tanto tempo e que se segura nos 7% aí de aprovação para se manter num cenário, numa tela política. Mas acho que sepultados também. Eu não vi hoje se o Paulinho finalmente apresentou o projeto, ele dizia que queria votar para votar. É outra coisa também, né? Eu vou botar para votar na quarta-feira. Bom, enfim, quem determina isso é o presidente da Câmara ou não. Mas que proposta é essa? Isso é algo altamente complexo. A gente já conversou aqui, só confidenciando aquilo que a gente conversou em off, mas é possível colocar aqui em público, né, Henrique, sobre essa questão da dosimetria das penas e sobre a questão da diminuição de penas, ou seja, redução de penas de forma abstrata na lei e a repercussão que isso tem, ou mesmo do aumento de penas. Então, não é uma conta fácil de fazer, não é um raciocínio simples. Pronto, aumentei aqui, diminuí ali, tirei aqui. Não, você pode ter circunstâncias que são atenuantes, você pode ter causas de aumento e diminuição, você tem o princípio da não retroatividade.
Tem muita coisa. Então, não é assim, eu tirei da cartola uma lei penal. Então, vai ficar, a emenda pode ficar não, até vai ficar pior do que o soneto. E aí ele pode levar adiante o que resta também da estrutura de direito penal que a gente tem nesse país, que esse julgamento também já levou uma boa parte do campo da dogmática processual penal e levar aí a rodo isso também, a depender do que o Supremo Tribunal Federal vai falar a respeito disso. Até porque, ontem à noite, no Roda Viva, o ministro Barroso disse, vamos analisar. Agora já tem julgamento. Cabe ao Congresso decidir sobre anistia ou não. Só que submeter aliás, nós, seja através dos partidos políticos, através fosse da OAB, através da Procuradoria-Geral da República, através de entidades representativas que são todos legitimados, né, órgãos legitimados a ingressar com ações diretas de inconstitucionalidade, vamos provocar o Supremo Tribunal Federal para que ele diga se isso é constitucional ou não. Aliás, esse troço do só para completar, esse troço do Barroso, eu já entrevistei o Barroso algumas vezes, inclusive na última até falei isso aqui, ele foi bastante grosso comigo, porque eu fiz uma pergunta que ele achou que não devia ter feito, mas quem define a pergunta sou eu, não ele. Mas esse negócio dele, ele dá bom dia para cavalo, né? Ele gosta de falar demais. E agora ele saiu com essa no Roda Viva de que não, a coisa é passível. Ok, ele está saindo agora. Aliás, já saiu, né? O Fachin já assumiu? Ainda não. É agora, no fim do mês, né? É agora, acho que sim. Eu acho que essa semana que vem. Isso. Porque hoje já teve eleição. Eu queria saber quem define que o Barroso pode falar por todo mundo, mesmo sendo presidente ou não. Até porque quando ele não era presidente do Supremo, ele já meio que falava por todo mundo. Ele vira essa espécie de porta-voz, só que aquela história, quem fala demais dá bom dia para cavalo. E aí ele fica nessa situação, ele fala o que não deve. Não, a gente tem que analisar. Isso não cabe ao Supremo definir isso, né? Mas, enfim, para passar a bola para o Miguel do Rosário, 30 segundos. Tem uma informação interessante, várias pessoas botaram aqui no chat sobre o Aécio Neves. O Aécio foi eleito deputado na última eleição, quando o presidente Lula foi eleito para o terceiro mandato. O Aécio foi eleito, olha isso, 85.341 votos. 85.341 votos. O Aécio no Colégio Eleitoral de Minas. No Colégio Eleitoral de Minas, o segundo maior do Brasil, apenas atrás de São Paulo. Ele foi governador do estado 2 vezes, eleito e reeleito, governador do estado. Ele foi senador da República, também eleição majoritária, como governador, ganha quem tem mais votos. A gente está falando de milhões de votos. Ele foi o segundo colocado e não ganhou a presidência da República. Por menos de 2% dos votos, ele perdeu para Dilma. O cara foi parar com 85 mil votos. Eu posso estar errado, mas eu acho que ele não seria vereador em São Paulo e no Rio com 85 mil votos. Olha o que virou o Aécio Neves, Miguel do Rosário. Virou pó. Uma trocadilha. Mas o Aécio agora é camarada, viu? Vocês estão falando mal do Aécio aí. O Aécio, ele fez um comentário esses dias agora, falando que não tem anistia. Ele falou, não tem anistia, a anistia é inconstitucional, não tem PEC da bandidagem. Então ele está tentando um rebrand aí. Ele falou que a PEC da bandidagem vai beneficiar corruptos e a anistia é inconstitucional. Aécio Neves agora é camarada Aécio. Aí você temos notícias aqui, ó, que eu quero trazer para a gente, que a Soraya mencionou, que o Paulinho da Força está aí, dando entrevista, né? Aí tem uma última que ele deu aqui, acho que foi para a Globo. Coloca aí na tela, por favor. Ele está com esse papo de dosimetria, ele mudou o nome do PL para dosimetria, né? Os bolsonaristas. Eu sei, mas o engraçado é que os bolsonaristas... que dosimetria não é lei, né, Miguel? Dosimetria não é lei. Dosimetria, na verdade, não pode. Exatamente. É um juiz. É uma prerrogativa. Exato, mas o fato não é esse, Henrique Soraya, negócio que isso aí é uma estratégia para eles enterrarem isso, né? Porque, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, eles conseguiram aquele dia de vitória, aquela noite de vitória. Você viu como é que eles ficaram com o celular, né? Celular aqui, todo mundo com o celular. No dia seguinte, escolhem. Só que agora eles estão vendendo esperança de que a vitória
A vitória da urgência foi a primeira vitória. Mas aí tem essa coisa aí. Ele está dando entrevista, ele continua negando a anistia. Então você tem um impasse. Porque o bolsonarismo não quer isso. Ele só quer o Eduardo Bolsonaro, que ele é o líder, né, do PL informal agora. Ele deu entrevista hoje, Soraya, Eduardo Bolsonaro, dizendo que ele é o candidato a presidente da República. Ele, Eduardo Bolsonaro. Ele falou, se não for o Jair Bolsonaro, eu vou ser candidato. Né? A repórter perguntou, não vai ser o Tarcísio? Não, eu vou ser candidato. Né? Então, e tem outra notícia aqui também, Soraya, interessante, que é de alguns dias atrás, mas eu queria trazer para você comentar, que é o seguinte, coloca aí do Dino. O Dino determina que a Polícia Federal investigue conduta de Bolsonaro durante a pandemia. Isso aqui a gente não pode esquecer. O que você acha disso aí, Soraya? O que você acha disso? Entrou grosso mesmo, hein, Miguel? O que você acha disso? Perfeito. Nós temos muitos crimes. Eu, pessoalmente, escrevi, durante a pandemia, participei de um grupo de pesquisadores e pesquisadoras de diversas áreas. Eu estava pelo campo jurídico e fiz pesquisas sobre mortes, especificamente sobre as mortes durante o período da pandemia e de mulheres indígenas, quilombolas, travestis, transexuais e de gestantes e puérperas. E eu escrevi um livro, chama Feminicídio de Estado, porque eu acredito que o Bolsonaro tem responsabilidade direta com relação a essas mortes ocorridas durante o período pandêmico. Não tenho dúvida alguma, a gente chegou a comentar aqui, né, tem nesses dias atrás, e a iniciativa na verdade, deixa eu reformular minha frase para que ninguém entenda mal. Não houve iniciativa do ministro Dino. O ministro Dino foi provocado pela Polícia Federal. A Polícia Federal representou para a abertura deste inquérito. Então, colocando nesses termos. Então, o Dino não foi atrás desses. Nós vamos colocar. Dentro do devido processo legal, a Polícia Federal requereu ao ministro, o ministro determinou a abertura do inquérito, intimou a Procuradoria da República. E Miguel, eu li muito atentamente o relatório da CPI do Senado, porque me baseei também muito nele, né, com as informações que ali constam, para essa escrita, e também depois, inclusive, para algumas ações, né? Porque no escritório eu tenho pessoas que foram processadas por gente do gabinete do ódio. Pesquisadores, estudiosos, que diziam não pode usar cloroquina, que diziam que esses métodos eram métodos que, na verdade, trariam muito maior prejuízo, e foram processadas por gente do gabinete do ódio, que faz parte também desse mundo da ciência, esse mundo da ciência aí que eles acham que tem, né? Enfim. Então, eu li muito atentamente. O relatório é muito consistente. A gente fala muito, e tem razão de falar muitas vezes, das CPIs, que são, na verdade, instrumentos políticos, instrumentos de fazer política, sim, a gente precisa entender isso está na regra do jogo, e algumas vezes extrapolam e acabam chegando a resultados que são muito ruins, mas algumas vezes, e esse é um dos casos, chegou a resultados muito, muito consistentes. Então, eu tenho muita esperança de que esse seja também um dos próximos alvos também da Procuradoria-Geral da República, sabe? Que a gente tenha, finalmente, o Bolsonaro e as várias outras pessoas responsabilizadas por esse crime. E, agora sim, olhando sobre uma perspectiva macro, de engendramento de fatos, é muito interessante que se faça essa investigação para que o Bolsonaro também seja condenado por esses crimes. Porque daí o que eles vão fazer? Eles vão buscar anistia no Congresso Nacional também para esses crimes? Aí as coisas também começam a se tornar muito mais concretas na vida das pessoas. Porque muita gente perdeu entes queridos, amigos,
ou mesmo pessoas que admiravam. Eu falei da outra vez aqui do Paulo Gustavo, por exemplo, comediante, tantas outras pessoas que morreram durante a Covid. E aí isso se torna muito concreto na vida das pessoas. Né? Não é essa coisa que a gente fala do que é o abstrato, do bem jurídico, a democracia, a defesa das instituições. Não, foi a minha mãe, foi o meu avô, foi o meu tio, meu irmão, meu amigo, o cara que eu admirava enquanto comediante. Então, acho que as coisas aí começam a ficar bem mais complexas para essas construções de narrativa. O negócio todo é isolar essa extrema direita de maneira que eles voltem para o buraco de onde saíram. Soraya, Henrique, desculpa, só para complementar esse comentário da Soraya, você viu que o Trump ontem, né? Ontem, agora eu esqueci, mas ontem, ele participou de uma live com o secretário de saúde, né, do governo dos Estados Unidos, que é o negacionista, né? É aquele cara que é parente do Kennedy, não sei o que, Júnior. Robert Kennedy. Acho que ele é filho do Bob Kennedy, se eu não me engano. Né? Isso. É uma coisa assim de louco, Soraya. O Trump não é médico. Ele fez uma live de 1 hora ou 2 horas falando coisas tipo assim, eu sinto que faz mal tomar Tilenol. Tilenol causa autismo. Não tomo Tilenol causa autismo. Os Estados Unidos, ele não é regulamentado lá o uso da dipirona. Então, por isso, o Tilenol é o único analgésico barato, nos Estados Unidos, que não tem o Tilenol. Aqui no Brasil tem os dois, né? Tem o Tilenol e tem o dipirona, que os dois são baratos, né? E ele inventa isso, imagina o perigo, e falou sobre vacina, falou, não, eu sinto que tomar tais vacinas juntos faz mal, melhor tomar separado. Imagina um presidente da República, e ele não fala baseado em estudo dos pares, né? Aquela coisa, as análises. Ele falou uma frase assustadora na live, ele diz na live assim, eu sei que vocês ficam escutando muita gente que estuda esse tipo de coisa, mas eles não sabem o que nós sabemos. Ou o nível da cultura do cara. Puro conspiracionismo, que inclusive hoje também, no discurso da ONU, ele também teve um toque de conspiração biológica, médica, a falar que a origem do vírus da Covid foram estudos de armas biológicas. Não tem nenhum estudo sobre isso. As teses todas são de que teve origem animal e tudo. Ou seja, a extrema-direita é toda negacionista. Esse é um aspecto muito alarmante, de fato, Soraya, da extrema-direita, que é preciso combater. Eu vou fazer um gancho com o discurso do presidente Lula hoje, porque dos vários aspectos e que são fundamentais, e das várias vezes, ele foi 5 vezes interrompido para ser aplaudido. Isso é algo que a gente precisa notar, a racionalidade, a razão não deixou de ter lugar. O problema todo é que o poder está na mão dos irracionais, das pessoas sem nenhuma condição de estar onde estão, como é o caso do Trump. E numa das vezes em que o presidente Lula foi interrompido, foi quando ele falou sobre democracia, ele falou sobre democracia social. A democracia não se constrói só pelo resultado das urnas, se constrói pelo combate à pobreza, se constrói com saúde, se constrói com educação. E aí ele fala dos dados da FAO, e algo que também nos orgulha muito de termos saído novamente das estatísticas de pobreza extrema e de fome que congrega vários países do mundo. Então, quando o presidente Lula ele fala sobre isso, é para que a gente reveja o quanto essa extrema-direita... vamos voltar lá para o vira-lata, se bem que hoje, Miguel, você me mandou uma imagem linda da onça. Eu sou apaixonada por onças, eu tenho uma onça tatuada, inclusive, uma das minhas tatuagens é uma onça, que é lindíssima, né? Um dos nossos animais da nossa
fauna, que é lindíssimo, e a onça derrotando a águia, né? Mas eu estou lembrando disso porque a gente chegou a falar do vira-lata, caramelo, uns dias atrás aqui, mas para dizer que para ver como o viralatismo impera, para dizer, democracia estadunidense, os Estados Unidos e tal. Gente, que democracia é essa? Em que as pessoas não têm acesso à saúde. A gente pode falar o que a gente quiser falar a respeito do SUS, com todas as dificuldades e com tudo que se tem, mas a gente tem SUS. No Brasil, as pessoas não ficam sem a assistência. A gente pode... Lá imperam os laboratórios e os lobbies dos laboratórios, como você está falando agora, a respeito de Tilenol, de pirona, enfim. E aí, aqui no Brasil, a gente teve quebra de patente para fornecer medicamentos durante o período de uma outra pandemia, que foi a pandemia do HIV. E a gente ainda tem isso, a gente produz medicamento genérico, a gente tem farmácia do povo. Então, isso é muito importante das pessoas compreenderem da dimensão da democracia. A democracia não é só votar. É por isso que... E aí ele também fala, num outro momento que, aliás, foi aplaudido, porque falou de Venezuela, falou de Cuba também, que está dentro desse... há várias décadas dentro da lista de países considerados terroristas. E aí ele... o nosso grande debate é, mas o que é democracia? Democracia é votar, como nos Estados Unidos, onde se você não tem dinheiro, você não come, você não tem saúde, você não tem educação nem nada? Ou será que é votar menos, porque é fato que é mentira quando se diz que não tem eleição em Cuba, para começar, porque existem processos eleitorais em Cuba, sim, existem processos democráticos via votação. A gente tem algumas dificuldades ainda nos termos da democracia representativa, que são para esses cargos, que é o cargo maior de chefe do Estado, que lá também tem que ser um chefe militar, porque a gente tem de entender que Cuba está sob ataque constante desde a década de 50. Mas não quero fazer essa discussão, só quero dizer, lá as pessoas comem, as pessoas têm onde dormir. Mas são os casarões velhos, assim. Todo mundo tem um teto. Lá as pessoas têm educação, é a coisa mais linda do mundo. Você vê a meninada passando na rua com uniformezinho e com mochila e tal. Isso é fornecido pelo Estado. Você vai falar com um cubano fala mais de uma língua. Mas eu não estudei bem o que eu queria, mas eu conversei com um jovem uma vez, bem jovem, aí ele, não queria ter feito engenharia, agronomia, ciências, engenharia, era uma engenharia, não estou conseguindo conectar agora as duas palavras, mas é agronomia. Engenharia agrônoma. Engenharia agrônoma. É isso, estava faltando. Então, ele é engenheiro agrônomo. E aí, não gosto disso que eu fiz e tal. Aí eu falei assim, você sabe quantos brasileiros e brasileiras, ou em outros lugares do mundo, gostariam de poder fazer? Você pode fazer outra coisa. Então, a gente tem, é a melhor vida do mundo? Não, não é a melhor vida do mundo. Só que não é um país que a gente possa colocar um rótulo de não democrático. Porque a gente está falando de democracia social. E no Brasil a gente tem essa condição de construir ambas conjuntamente, que é isso. A gente vota, elege os nossos governantes, as nossas governantes, elege um parlamento que um dia muito melhor do que esse, que talvez esse, como dizia o Tiririca, pior do que está, não fica. Eu não sei se a gente... Eu tenho medo daquela expressão que diz que no fundo do poço tem uma pá, né? Então, eu acho que a gente chegou no fundo do poço, em termos de parlamento. Mas, por um outro lado, a gente também tem essa possibilidade de tirar as pessoas da pobreza extrema. A gente vê como a voz do presidente Lula embarga quando ele fala de fome, quando ele fala que as pessoas saíram da pobreza, saíram da fome, da linha da miséria, que as pessoas podem comer. Então, falar de democracia social é muito importante. E aí, assim, só para fechar esse outro ponto, e depois, se vocês quiserem, a gente explora um pouco mais esse aspecto do que é o considerar terrorismo e do que é o narcotráfico e essa confusão e as execuções praticadas pelos Estados Unidos, né, durante essas últimas semanas lá no Mar Caribenho, né, no Mar da Venezuela. Miguel, a Soraya você segue com a gente, Soraya, ou está saindo agora, até a gente encerrar? Não sei. Eu tô
estou por vocês aqui, eu acho que estou olhando aqui. É que vocês me deixam falar demais, que se vocês, a gente vai conversando. Não, porque, pelo contrário, na verdade, a gente quer que você fique aqui, mas a gente sabe que o convidado tem horário. Soraya. O seguinte, eu trago um breaking news agora e eu queria ouvir a Soraya na sequência. Eu vi muita gente comentando, eu fui dar uma checada aquela hora que eu saía, uns 10 minutos, em agências. E realmente a agência Reuters e também a Lusa, aqui de Portugal, confirmaram que a Flotilha da Liberdade foi novamente atacada, agora há pouco, no meio da madrugada aqui na Europa. Recebeu vários disparos de drones de Israel ao largo da costa da ilha de Creta, que pertence à Grécia, à República Grega. Então, assim, vejam só, gravem, você que está em casa, não existe direito internacional para Israel. Você tem um barco que está na costa de Creta, na Grécia, um país da União Europeia. E eles mandaram drones para disparar contra o barco. Então, assim, o direito internacional eles rasgaram e enfiaram na gaveta. Não há direito internacional para Israel. E eu queria falar justamente sobre isso. O discurso do Lula hoje, no que diz respeito a essa questão, ele foi devastador ao tocar no assunto de Gaza. Disse que, inclusive, temia pelo fim da população de Gaza, que aquela população, aquele grupo humano fosse extinto, porque o que está acontecendo ali é um genocídio. E já tinha sido dito isso anteriormente pelo secretário-geral da ONU, o português, o Antônio Guterres, e na sequência entre o Trump com o Trump ele utiliza aquela verborragia e aquele argumento adolescente, né? Mas se eu reconhecer o Estado de Israel é uma recompensa ao Hamas. É o tipo da idiotice que nem numa discussão de ensino médio você vai conseguir fazer vingar um argumento desse. Eu queria te ouvir um pouco a respeito disso, do que o Lula falou sobre a questão do genocídio em Gaza, a posição do Trump também, e somada a essa informação de que há coisa de 1h30, 2 horas atrás, a Flotilha da Liberdade foi atacada em águas territoriais da União Europeia por drones militares de Israel, Soraya. Olha, Henrique, eu não sei o que mais vai precisar acontecer. Talvez realmente a extinção, o presidente Lula falou da extinção do povo palestino, e é verdade, porque a tomada dos territórios, e depois que ele tomar completamente Gaza, ele está destruindo Gaza, ou seja, as pessoas não têm para onde voltar. No momento em que ocorrer esse espalhamento, né, das pessoas por vários lugares do mundo, você já não tem mais como ter uma conexão que seja uma conexão que é territorial no caso palestino, porque é importante a gente também lembrar, porque se fala, o Estado de Israel, o Estado de Israel, o Estado de Israel, não é um Estado laico, é um Estado religioso. As pessoas se reúnem ao redor de uma religião, e a religião você pode professá-la em qualquer lugar do mundo. Agora, ser palestino depende também da sua ligação com o seu território, em você estar dentro do seu grupo cultural, da preservação dos seus costumes, e isso, em gerações, vai sumindo. Em gerações vai sumindo. Então, talvez a gente não veja isso, ou talvez veja, o que é pior, mas seguramente os nossos filhos, nossas filhas vão ver algo desse tipo. Então, queria muito ter mais esperança, mas sinceramente não tenho. Porque, justo o que você disse, as regras fundamentais e básicas do direito internacional e do direito internacional humanitário já foram rasgadas. Não se tem regra hoje... Opa, saiu, voltei, né? Deu uma travada mas voltou, aparentemente voltou. Voltou. Então, não se tem regra internacional mais em vigência, e porque não se tem também organizações internacionais como esta força. Que a força que o pós-guerra, da década de 40, legou para a criação da ONU, que já era, na verdade, a segunda tentativa, né, antes ainda da Liga das Nações. Então, a gente vai ter que se reinventar, e eu não sei quanto tempo isso vai demorar. E o custo ainda vai ser muito alto. Acho que ainda vai ser muito alto. O direito internacional não tem mais força alguma para se colocar. O presidente Lula trouxe propostas que são propostas viáveis
viáveis. Acho que também é importante dizer assim, a gente não ficar, o presidente Lula falou isso, o presidente Lula falou aquilo, o presidente Lula... Gente, ó, eu não estou falando sobre o presidente Lula porque eu gosto do presidente Lula, e se fosse por isso também teria legitimidade, mas porque é a voz da razão. É a voz da razão. Ele está dizendo, gente, a gente precisa parar e construir novamente uma estrutura internacional em que, olhando para um genocídio, que é o que de pior aconteceu nos últimos anos, incluindo, na verdade, no último século, porque eu gostei muito do que... Gostei porque, enfim, é uma pesquisadora que eu admiro muito, a professora Rita Laura Segato, em uma entrevista, ela diz, eu não quero mais ser humana, eu quero declinar dessa condição, porque o ser humano está causando algo para o outro que é de uma violência tão profunda e tão indescritível que, se humanidade é isso, não quer pertencer. Porque a gente vive sob um véu de humanidade, porque a gente diz, eles rasgaram o direito internacional, mas ele ainda está aí. Eles estão praticando um genocídio juridicamente. Todos os critérios necessários para que se esteja dentro da classificação, da configuração de um genocídio estão presentes. Eles estão praticando, Estados Unidos, Israel, porque o presidente Lula ainda falou hoje, daqueles que praticam e daqueles que são cúmplices. Eles estão praticando crimes de guerra, crimes de lesa humanidade. Tudo isso juridicamente está previsto e a gente não consegue se movimentar nesse sentido. E se movimentar para que isso pare, porque ele diz, nós temos aqui 50 nações, 150 nações, e uma levanta o braço vetando um cessar-fogo em Gaza, e foram os Estados Unidos que vetaram o cessar-fogo. E aí a professora Rita Laura Segato diz, o que a gente está vivendo é o pior. Aí o jornalista pergunta, não, mas não é pior do que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial? Ela falou, é pior, porque durante o período da Segunda Guerra Mundial, os horrores do nazismo eram conhecidos, mas não eram vistos. As pessoas ouviam falar, tem campo de concentração, tem câmaras de gás, tem perseguições, mas as pessoas não viam. E a gente está vendo. A gente está vendo. Hoje, a FEPAL colocou a imagem de um menino palestino pequenininho, deve ter, sei lá, 5, 6 anos, com a irmãzinha nos ombros. A irmãzinha é uma bebê, que aí deveria ter o quê? Um aninho e meio. Fugindo, tendo que fugir, descalço. Essa foto ficou famosa. A gente está vendo isso. E o ser humano tem capacidade de empatia, né? É uma coisa que, por exemplo, que é a característica, que é a diferença do Lula, por exemplo, para o Trump, é que o Lula, ele é um ser humano com capacidade de ter empatia. É uma característica profunda no ser humano, é uma característica biológica nossa. A gente sente a dor do outro. É uma característica nossa, a gente sente, é o que mantém, de certa forma, a humanidade viva, né? A espécie viva, a gente sente a dor do outro. Por isso, o que está acontecendo... Agora, você vê, Soraya, a diferença, né, o contraste, porque o Trump comentou os assassinatos que o governo americano está cometendo no Mar do Caribe, explodir os barcos, né? O Lula comentou, lembrou que não se pode executar ninguém sem um julgamento, né? É para uma questão básica. O direito foi inventado para evitar esse tipo de coisa, para você ter transparência. Quem essas pessoas estão sendo mortas? Porque a gente é obrigado a acreditar no governo americano, porque a princípio eu nem acredito que são traficantes. Para mim são pescadores, barco de pescador. Traficante não fica usando barquinho de pescador no Caribe. Traficante usa qualquer barco, né? Enfim, mas o negócio é que o Trump, na ONU, né, que é o órgão que faz a gestão das leis internacionais, pelo menos é o mais conceituado, é o único que tem isso. Você explodir barco em águas internacionais
evidente que você viola todas as leis internacionais, você não pode fazer isso. Imagina que bagunça seria o mundo se qualquer país começasse a explodir barco no meio do nada. Ah, não, era traficante. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer, não explodir um barquinho. Imagina se a China começa a explodir barco no Mar da China. Começa a explodir barco, não era um traficante. Né? Ou se a Rússia começa a explodir barco no Mediterrâneo, era um traficante, era um perigo para a Rússia. Se Cuba começa a explodir barco ali no Golfo do México, e o Trump fala isso ali de frente para aquelas lideranças do mundo inteiro, como se estivesse jogando na cara. Eu posso fazer, eu posso matar, e ninguém vai reclamar de nada. Né? Agora, eu quero ver as lideranças europeias, elas não vão poder repetir mais com tanta facilidade que os Estados Unidos partilha de valores, né, com os Estados Unidos. Vai ter mais dificuldade de falar isso, porque o Trump, eleito pelo povo americano, está promovendo essas barbaridades, né, financia Israel, esse genocídio que eu considero um genocídio praticado pelos Estados Unidos. Ele que financia Israel, ele que dá a guarida diplomática e financeira e militar a Israel, porque a Assembleia da ONU já fez várias votações para acabar com o genocídio e tem um veto, Estados Unidos. Quando tem votação na Assembleia Geral da ONU, 2 votos contra Estados Unidos, Israel e agora Argentina, né? Aí Nauru, uma ilhazinha lá do Pacífico, né? Então a gente tem um genocídio que é um grande trauma de uma geração inteira, né? Você vê que a Itália toda se levantou agora. Itália, todas as cidades italianas quebrando tudo. A juventude está se levantando. Você viu no ano passado, né, a juventude americana ocupando as universidades. E o Trump está aí, querendo expulsar estrangeiro, porque escreveu um artigo criticando Israel, né? Todo o castelo. Aliás, isso também é interessante, Soraya, que todo o castelo de areia do bolsonarismo ruiu. Eles ficam pregando que os Estados Unidos é a meca da liberdade de expressão. Não é. Não tem liberdade de expressão nenhuma nos Estados Unidos. O Donald Trump está perseguindo jornalista, está ameaçando jornalista, está ameaçando toda a mídia americana, todos os profissionais de imprensa estão sendo ameaçados por Donald Trump. Né? Esse é a meca da liberdade de expressão deles. E agora, para finalizar, o Trump capitulou. Né? Esse elogio que o Trump fez ao Lula foi capitulação. Ele não aguentou a pressão. Né? Não aguentou. Você lembra que a gente conversou aqui, eu até cheguei a mencionar, eu não vou lembrar nem o nome da organização e nem o nome da pessoa, mas falei de um desses dirigentes, presidente aí de uma confederação nacional de cafeicultores e tal, e o cara assim, ele estava tranquilo, ele estava dizendo, gente, a gente tem estoque, café dura 1 ano, 1 ano e meio guardado. Posso ter eu estar errado aqui, mas eu lembro que 1 ano tem. Não, pode guardar. Café dura até 20 anos guardados. Então, o grão mas funciona. O grão tem como você guardar por esse tempo. Ele falou, e não existe Estados Unidos sem café brasileiro. Gente, isso é um básico. Isso é o que a gente está falando de básico. Porque se o Brasil, eu torço demais, já falei isso, eu vou repetir várias vezes, começar a quebrar patente. Porque era isso que eu queria, sabe? Porque daí você dá uma resposta para o povo. Você vai dizendo, então sabe tal remédio? Sabe, sei lá, tipo, o remédio esse para TDAH que vem Vans, custa R$500. Quebra a patente desse negócio e entrega na farmácia para quem tiver o diagnóstico, enfim. Sabe, coisas desse tipo. Porque eles mantêm aí um monopólio, um controle de coisas que são essenciais o controle das editoras, tudo que a gente lê passa por eles, de uma forma ou de outra. Hoje a gente não consegue publicar algo que seja mais crítico, tem que publicar manual, falando bem do campo do direito, que é muito difícil você publicar algo que seja de pensamento crítico
E aqui eu não estou nem falando assim, pensamento crítico de esquerda. Não, gente, eu estou falando de pensar o direito, tá? Por qualquer viés, seja positivista, mas pensar o direito. Não, é para você só ter manual, tipo inteligência artificial, porque isso vai reduzindo a capacidade de reflexão e de mobilização também. É muito bonito também ver os jovens israelenses queimando os papéis de convocação para o exército israelense, dizendo eu prefiro ir para a cadeia aqui do que para essa guerra que está matando gente inocente, que está matando crianças. O Lula elogiou. Eu quero fazer um elogio aos judeus de Israel e de fora de Israel que são contra esse genocídio em Gaza, martelou genocídio, né? E o Trump não. O Trump veio com aquela historinha do Hamas, do Hamas. Na verdade, o teleprompter, ele voltou algumas vezes, né? E tem ali uma desconexão do que estava no discurso e do que ele estava falando. Claro, o discurso estava muito melhor montado, alguém revisou para ele, mas, por outro lado, não ter o discurso deixou com que ele falasse essas atrocidades todas e a gente consegue... O mundo viu. Porque você lembra que o Bolsonaro foi também e fez discurso, aí ele dizia que o Brasil estava uma maravilha, aquela coisa toda, a gente estava com Dom e Bruno sumidos e sabendo que tinham sido assassinados, e Bolsonaro falou da crise. Foi bom porque deixou para ele falar as atrocidades, que ele falou, porque ele falou atrocidades. E aqui, assim, né, já no nosso ponto final aqui de encerramento, mas coisas que são atrozes para a humanidade e, gente, muita baboseira jurídica, não tem, é muita. A mistura entre, a gente volta a falar um outro momento sobre isso, entre narcotráfico e terrorismo, ela é de terraplanismo jurídico, é isso. Soraya, os Estados Unidos não considera as organizações criminosas de dentro dos Estados Unidos como terroristas. De dentro. Ele quer considerar aqui no Brasil para invadir território brasileiro, para violar a soberania nacional. O Lula não vai cair nessa. Quem tá querendo forçar a barra é a extrema-direita, tanto que sabe quem escolheram como relator do projeto para transformar a organização criminosa no Brasil em terrorista? Não. Nicolas Ferreira. Né? Eles estão querendo criar uma brecha para o Trump invadir aqui o Brasil, invadir os países da América Latina. Consideram lá as organizações deles lá. Né? Se bem que eu não desejo nada. Olha, eu vou te dizer que tem um vídeo do Trump rindo do treinamento do povo venezuelano. Rindo das mulheres, correndo e tal. É bom que eles lembrem que, levando em consideração já o avanço da tecnologia, mas eles levaram uma corrida dessas numa ilha deste tamanhinho no Caribe. E era do povo. Cuba, né, que você fala, né? Estou falando de Cuba, e eu acho que a gente tem que olhar para a Venezuela dessa forma. Eles não têm como ganhar da Venezuela. Eles perderam no Vietnã. Perderam no Afeganistão. Né? Saíram correndo do Afeganistão. Entendeu? No Iraque também tiveram que sair correndo. Né? Depois destruir tudo, né? Destruir tudo, mataram 1 milhão de iraquianos e aí saíram correndo. No Afeganistão também, igual, mataram 1 milhão de iraquianos e depois saíram correndo. Né? Eles não ganham mais nada. Entendeu? Não ganham mais nada, mas agora tem a China. Tem a China aí. É sobre isso. Esse é o futuro. E aí, vamos lá. É uma civilização de 5.000 anos, né? Não é nem qualquer rastaquera que se criou há 5 séculos atrás. Opa, com isso estou saindo, gente. E a China larguei aqui. Nossa. Larguei aqui. É a onça e o dragão. A onça e o dragão. E tem mais um urso aí. O BRICS é o desespero deles. É isso aí. Soraya, a gente tem que terminar, já passou da nossa hora. Muito obrigado, então, pela entrevista estendida. Acabei me aproveitando um pouco de você, estendi até o final. Superchat, Miguel. Vou ler o superchat. Temos alguns sim aqui. Vamos mostrar aqui. Tem um do Álvaro Dalmago que diz assim: vocês são top. A análise de vocês nunca erra. Bom jornalismo de esquerda
e que é bom também. É isso, a gente aqui é mãe de nau, Álvaro. A gente acerta sempre em cheio. Obrigado aí pela tua contribuição. Quem também mandou aqui um superchat para a gente, um super sticker, na verdade, foi a Isa Ribeiro. Temos também aí o Demarcos de Freitas, que mandou: o Lula botou moral, cabra macho, Taco arregou. O Taco é o Trump always chickens out, né? O Trump sempre arrega. E a Janja também, porque a Janja foi com lenço palestino num dia e hoje com um blazer, com todas as mãos das mulheres palestinas ali. Legal. Aquele blazer dela é uma tessitura cultural conhecida e que cada ponto vai lembrando invasões e vai lembrando a resistência do povo palestino. Ah, viu? Que legal. Que legal. Temos mais aqui também o Álvaro Feitas, que diz assim: futurologia, bananinha e neto de ditador condenado no Brasil e lista vermelha da Interpol. Os republicanos perdem, eles são deportados dos Estados Unidos. Tem um vídeo meu que saiu agora há pouquinho, a Laurita me avisou que saiu às 22 no Instagram e nas outras redes, que eu trato justamente disso aí, eu falo disso. Ele vai para tranca, viu? Ele vai ser preso, o futuro dele já está traçado. E por último, temos aqui também o Edelso dizendo: os generais estão sendo punidos, falta o julgamento desse trio. Que trio? Ah, o Aécio. O Aécio. E o Paulinho. Dava um julgamento bom ali também. Dava um julgamento. O Eduardo Bolsonaro, ele vai ser preso nos Estados Unidos ou deportado, né? Porque quando o Trump vai perder a eleição, os democratas vão voltar, Soraya, com sangue nos olhos. Porque o que o Trump está fazendo, ele está destruindo a democracia americana, destruindo a economia americana, e os democratas estão sendo obrigados a fazer um giro à esquerda para conseguir popularidade, porque você tem todas as novas gerações estão mais à esquerda nos Estados Unidos, os negros americanos são muito mais à esquerda, as mulheres são muito mais à esquerda, os latinos que votaram no Trump estão todos arrependidos, tem pesquisa, todos amargamente arrependidos, todos girando para a esquerda. Aí o Partido Democrata todo fazendo esse giro, e o Trump está querendo prender político, democrata, perseguir políticos de oposição, só por serem de oposição. Tudo que os bolsonaristas falam que acontece aqui no Brasil, na realidade está acontecendo lá nos Estados Unidos. Lá. Entendeu? E aí, quando os democratas voltarem, eles vão voltar com sede de vingança. Eu falo de vingança, é maneira de falar, né? Uma sede de vingança. E vão pulsar o Bananinha de lá, que é considerado... Os democratas vão considerar um pária, né? E ele perdeu a identidade. Ele não tem mais identidade. Ele não fala mais com o Brasil. As entrevistas dele, ele fala como se ele fosse um assistente do Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? Mas, enfim, tá muito boa a conversa. Se deixar, a gente fica aqui até meia-noite. Um beijo grande, lá, e até a próxima. Beijo, gente.